Convido você para abrir a sua Bíblia no último livro, o livro do Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler os versículos 13 a 16. Então diz assim, Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito bem, irmãos, o Apocalipse fala de batalha, de peleja, e há muitas batalhas no nosso mundo, né? As nações estão pelejando, guerreando, mas não é sobre essas batalhas que o Apocalipse fala. Essas batalhas com armas, com mísseis, com metralhadoras, ainda que armas nucleares, né? O Apocalipse fala de uma batalha que muitas pessoas não conseguem enxergar, não conseguem perceber. E nesta manhã, então, nós vamos refletir um pouco sobre o significado desta batalha, a sua dimensão e como nós estamos envolvidos nela. Então, o Armagedon, o último grande conflito. Eu gostaria de começar, e eu pensei, né, como eu poderia ilustrar a natureza, né, desta batalha, que não tem a ver com armas, não tem a ver com tirar a vida das pessoas, né? É uma batalha religiosa, espiritual. Então eu me lembrei do Desmond Doss, e acho que é uma boa ilustração para introduzir, né, o tema do estudo desta manhã. Então o Desmond Doss nasceu numa família cuja mãe era uma adventista do 7º dia, mas o pai não. O pai era agressivo, e um dia o pai se desentendeu com o cunhado dentro de casa e pegou uma arma, uma espingarda, e queria matar o cunhado. Então a mãe do Doss, né, corajosa, mulher de fé, ela entrou, tirou a arma do marido, conseguiu dominá-lo. Ela deu a arma para o Doss, né, e disse assim: filho, corra e esconda, né? E o Desmond Doss então correu com aquela espingarda de casa, né, e foi escondê-la. Irmãos, naquele dia, irmãs, naquele dia, o Desmond Doss, né, decidiu que nunca mais ele tocaria numa arma de fogo. E daí ele cresceu, ele estudou, ele fez medicina, trabalhou na Cruz Vermelha e foi servir nas Forças Armadas. Mas ele dizia: não toque em armas. E assim ele foi para guerras e guerras. Ele esteve nas Filipinas, e o evento mais marcante da sua vida foi na ilha de Okinawa, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Então os soldados americanos subiram uma montanha, uma certa plataforma, foram recebidos com um pesado tiroteio lá em cima, e dezenas deles caíram por terra, muitos mortos. Os demais todos recuaram. E então ficou só o Desmond Doss lá em cima, né? E ele começou a arrastar os companheiros vivos para trazê-los de volta para a base. E ele trouxe cerca de 70 deles. Ele já havia conquistado o respeito, né, a consideração dos colegas, mas naquele dia o Desmond Doss se tornou uma estrela na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ele só usava uma arma, uma pequena Bíblia que cabia no paletó dele. Para onde ele ia, ele tinha essa Bíblia. Então os soldados passaram a respeitá-lo, considerá-lo, né, como um servo de Deus. Ele estava numa batalha, numa guerra, mas ele não estava lá para tirar a vida de ninguém. Ele estava lá para salvar a vida das pessoas, e salvou inclusive alguns do exército adversário. Então Desmond Doss é um exemplo para nós da batalha em que nós estamos envolvidos, o grande Armagedon. Não é uma batalha de armas, né, para disputar a força bélica, militar. É uma batalha espiritual. É uma batalha em que a vida, o destino das pessoas está sendo decidido. E o povo de Deus
está nessa batalha. O exército do Senhor são 144 mil. E neste exército todos nós nos alistamos, amém? Amém. Então, Desmond Doss, até o último homem, até a última pessoa, até a última alma, precisa ser evangelizado, precisa ser evangelizada, né, e salva para o reino de Deus. Muito bem, então tendo em mente este conceito, né, da batalha religiosa, exemplificada pelo Desmond Doss, naquele contexto, né, eu quero então agora desenhar com vocês, né, um pouco do contexto atual, contemporâneo, no qual nós estamos, e como que a batalha está sendo desenvolvida, né, neste contexto contemporâneo. Então eu vou falar do The Great Reset, o grande recomeço. Essa expressão se tornou familiar para a grande maioria das pessoas nos últimos anos. Ela tem que ver com a questão do computador, né? O computador que não está funcionando bem, se ele travou alguma coisa, não está lendo algum aplicativo, você reinicia e aí ele consegue se organizar, né? E aquilo que não estava funcionando, às vezes sozinho passa a funcionar, depois que você reinicia, né? Então as pessoas olham para o mundo, né, e elas estão dizendo, o mundo está com mau funcionamento, do ponto de vista político, econômico, social, sanitário, religioso, né? Então ele precisa ser reiniciado, e aí o sistema vai reler tudo de novo, e vai consertar aquilo que não está correto, né? Então o Great Reset. Muito bem, 5 passos em que o mundo precisa ser reiniciado, segundo a percepção, né, de muita gente hoje. Fim do opressor oprimido. Então tem uma estrutura social, né, que define assim o mundo. Tem os que mandam, os que são mandados, tem os patrões e os empregados, né? Mas aí entra, né, nessa estrutura o opressor e o oprimido. Então estruturas de poder e marginalização têm de ser desfeitas. Então isso está na mente das pessoas, e elas entendem que é a coisa normal, é a coisa coerente, né? É autopersuasiva. Segundo ponto, reiniciar a cultura. Então nós viemos, né, ouvimos de uma escalada, né, ao longo de séculos, de colonização, do primeiro para o terceiro mundo, do norte, hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Então criou esse conceito do civilizado e o exótico. Bom, essas não são categorias bíblicas e nem necessariamente cristãs, elas são categorias culturais, né, sociais, políticas do nosso mundo. Então, estas duas categorias, no campo da religião, elas trazem grandes implicações, porque agora, né, no hemisfério sul, as pessoas começam a olhar para a cultura dos colonizadores, como se chamam, e elas começam a suspeitar dela, né? E dizem, não, nós temos de resgatar nossas origens culturais. E esta distinção, né, de civilizado como sendo o melhor, né, e o exótico como sendo o pior, então ela tem de ser desfeita. E as pessoas têm de restaurar suas raízes culturais. Então vou dar um exemplo disso. Aqui tem, né, a carta de Juiz de Fora. É uma carta dos carismáticos católicos para o clero. Então os carismáticos tiveram um grande evento, né? Eles recebem o batismo do Espírito, e daí eles dirigem então esta carta para a liderança, né, da igreja católica. Então este conflito se estabelece dentro das igrejas. Aí a carta diz assim, é urgente superar a atrofia e o bloqueio da experiência o quê? Corporal. Então, vocês todos aqui, né, segundo na perspectiva dessa carta, né, vocês estão todos bloqueados corporalmente, né, porque todos estão sentados, né? Aí diz assim, liberar o corpo é libertar, liturgia e potencializar o louvor. Nós falamos um pouquinho disso ontem aqui, né? Temos de superar a contradição entre a riqueza dos ritmos, da percussão, dos batuques e a dureza e rigidez dos corpos frios e inertes. Então eles dizem, olha, os colonizadores, né, católicos ou protestantes, trouxeram esse padrão, esse modelo em que as pessoas ficam inertes na adoração, mas a nossa cultura não é assim. Então nós temos de quebrar essa distinção e restaurar nossas raízes, né, para adorar a Deus segundo esses padrões, né, culturais, originais dos povos, né, principalmente do hemisfério sul. Aí tem um filme, né, que trata disso, ó, mudança de hábito.
E aí entra uma questão delicada, né, de etnia, e que a gente deve ter certos cuidados. Mas o filme não tem esse cuidado. É um convento, e as freiras todas brancas, elas cantam, elas têm um coral, mas o coral é desanimado. Ninguém gosta de escutar aquele coral. As pessoas nem gostam de cantar, porque os hinos são clássicos, né? Então chega uma freira negra e ela começa a ensinar outros hinos, outra performance, né, de adoração para o coral. E aí, com aquele novo estilo musical, o coral reaviva-se e tem uma nova experiência. E este filme faz exatamente essa leitura. Ela traz, né, a mulher negra traz das raízes da experiência primitiva, esse novo, mas é antigo, né, modo de vivenciar a espiritualidade. Então, fim do civilizado exótico, fim do macho e fêmea. Então, reiniciar os gêneros. Olha, não há definição prévia, nem de homem nem de mulher. E, gente, por mais estranho que isso pareça, né, é uma ideologia que parece não ter mais resistência, porque as pessoas que não concordam, elas não se sentem à vontade, elas recuam, né, para deixar passar o trem. Nem a Bíblia, nem a natureza podem dizer o que é o ser humano. Cada pessoa decide o que é e o que deseja ser, né? Então, nascimento sem registro de masculino ou feminino, a pessoa que pode mudar o seu corpo como ela desejar, né? Então isso faz parte desse reinício do gênero. Irmãos e irmãs, prestem bem atenção. Houve um momento na história, né, do Ocidente em que a religião dizia o que era o ser humano. O ser humano é isto e isto. Aí veio um movimento, uma revolução em que a natureza, né, passou a dizer o que era o ser humano. Foi o naturalismo. Então as pessoas dizem, como funciona na natureza, assim é. Mas nós passamos então deste padrão, né, da religião como definidora, e passamos também desse padrão da natureza, né, como definidora, porque agora as pessoas olham para a própria natureza, elas dizem, não é assim. A natureza me trouxe assim, mas eu não sou assim. Eu decido que eu serei assim, né? Então, o espírito humano, dentro das questões culturais, passam a ser, né, o padrão de definição do que é o ser humano. Então, nem mais Deus ou a religião, nem a natureza, é a cultura, as fantasias, o desejo, o imaginário, o impulso, né, que passa a ser o elemento definidor da natureza humana. Então, esse é um reinício, né, de gênero, reinício da espiritualidade. Então, estou pontuando 5 aspectos em que a humanidade parece se mover, né, neste contexto, para reiniciar o sistema. Olha, fim da teologia do bem e do mal. Bom, você lê a Bíblia, nós estamos estudando este trimestre, né, o grande conflito cósmico, e a Bíblia toda está cheia desta cosmovisão. Então tem um Deus criador, bom, justo, e aí apareceu então um personagem, né, um rebelde sem causa, e esse rebelde então desafia a criação divina, usurpa, ele deseja substituir, né, o papel de Deus. Então a Bíblia está cheia desta cosmovisão. E aí nós entendemos, né, vai chegar um momento em que o Senhor vai tomar as coisas nas suas mãos novamente. Então o universo será colocado em ordem outra vez, com a eliminação do elemento desagregador. Mas segundo essa mentalidade aí não, falando, toda concepção, né, da realidade, a partir desses 2 princípios opostos, bem e mal, luz e trevas, justo e injusto, puro e impuro, tem de ser desfeito. Então imagina, como seria um mundo sem a definição de bem e mal? Bom, então veja, aí tem um filme também. Eu tenho um pouco de experiência e formação na comunicação, então aqui e ali eu me lembro. E você às vezes já viu isso, e aí vai lembrar-se da ilustração e vai conseguir entender, interpretar aquela película e fazer sua crítica dela, né? Então aqui é uma nave que pousa sobre a Terra, alienígena, né? E aí os americanos se aproximam, porque eles são os defensores da Terra,
E eles querem saber, né, o que os aliens pretendem ao vir, né, ao planeta Terra. Mas eles não conseguem entender nada deles, né, porque eles têm outra linguagem. Tudo deles é diferente. Então aí as Forças Armadas trazem uma mulher, né, especialista em linguística, e ela consegue aprender rapidamente um novo idioma, um sistema de comunicação, e ela então passa a ser a intermediária, né, entre os alienígenas e o exército americano, as Forças Armadas defensoras do planeta, né? Olha que interessante, né? E daí ela começa a ter um contato, né, visual, e aí, tá vendo aqui? Então ela é uma intérprete assim, traduz, né? Bom, mas aí os comandantes, né, falam: você tem de saber, você foi trazido aqui para saber o que eles têm, o que eles querem fazer. Ela diz: não, eu tenho de ter tempo para entender, para dialogar, né? Bom, então nesse processo de ela conseguir se comunicar, né, e dizer o que é e o que não é, então chega um ponto que o comandante diz assim para ela: você tem de perguntar para eles se eles têm armas de destruição, se eles querem nos atacar. Aí ela diz assim: não, eu não posso falar isso com eles, porque se eu falar esta linguagem com eles, e caso eles não tenham essa perspectiva, né, então eles passarão a ter, porque nesse caso eu terei ensinado para eles a agressividade, a violência, a possibilidade do ataque, do confronto. E aí, então o filme deu a sua proposta, né? É como se o alienígena fosse a criança, e aí você, pai, né, vai ensinar a criança. Se você usar a linguagem, então, que divide o mundo entre bem e mal, aí você prepara essa criança para ela ser um ator, uma atriz, né, no mundo do conflito. Mas você pode ensinar outra coisa, ensinar que não existe bem e mal, e aí ela então vai crescer com outra cosmovisão. Então isso é reinício da espiritualidade, da visão cósmica, da visão religiosa. Veja, gente, a Bíblia tem de ser o quê? Reinterpretada para alcançar isto, né? Mas isso é algo que está movendo o mundo, a nossa cultura, e as pessoas acham isto a coisa mais natural, mais coerente. Então, reinício da espiritualidade, cosmovisão. Esse reinício da espiritualidade também envolve, né, uma mudança de práticas e exercícios espirituais. Não vou entrar em muitos detalhes, mas você vê ali a lista, né? Toda esta lista, gente, são práticas e exercícios espirituais de origem hindu, budista e espiritualista. Então, houve um processo, né, de adaptação, de ajuste desta cosmovisão espiritualista para o ocidente cristão. Então isto vem, né, como terapia psicológica, psíquica, emocional, existencial e física também. Então estas práticas são todas de origem hindu, budista e espiritualista, e elas foram adaptadas para o ocidente como parte de um processo, né, de reinício da espiritualidade. Então a Bíblia tem uma visão da espiritualidade. Você estuda, você aprende, você ora a Deus, né? Você louva a Deus. Então esta é a prática bíblica. Mas na própria Bíblia está a divisão entre bem e mal, né? E todas essas coisas que nós já falamos. Então agora as pessoas pensam assim: não, a Bíblia não tem a palavra definitiva e nem a palavra correta. A palavra correta vem das religiões primitivas, das religiões ancestrais. E para nós nos conectarmos com o mundo espiritual, temos de ter as práticas e os exercícios espirituais. Estes exercícios, gente, essas práticas desarmam a mente das pessoas, para que elas não resistam, para que elas não tenham objeções. Então abre a mente delas, e eu vou colocar aqui aspas, né? Abre a mente. A pessoa às vezes tem falado assim: não, você tem de abrir sua mente, né? Você tem de ser uma pessoa de mente aberta. Então há muita coisa acontecendo no mundo hoje que a mente das pessoas tem de ser desarmada, para que elas aceitem, né, livremente. Reinício do ecossistema.
Então vou basicamente mencionar as duas encíclicas papais. Então o Papa João Paulo II, há mais de 20 anos, na verdade 25 anos, né? Ele lançou Dies Domini, o dia do Senhor. E ele diz: a legislação tem o dever de santificar o domingo. Então o Papa Francisco, com uma percepção mais social, então ele trouxe a encíclica Laudato Si. Nesta encíclica, irmãos, o argumento do Papa é que o ecossistema está com mau funcionamento, e para ele entrar em equilíbrio de novo, tem uma condição, é que ele passe a descansar um dia na semana. Então esse é o argumento. Então ele tirou do contexto da religião, ou seja, do limite da religião, né, o assunto do domingo, e lançou para o contexto, a dimensão, né, da sociedade, da economia, do ecossistema. Então o domingo não é só mais uma questão religiosa, como ensina o Papa João Paulo II na encíclica dele, né? É uma questão da sobrevivência do planeta. E isto está circulando, né, pelo mundo. Está na internet, em várias línguas você pode encontrar. Interessante, irmãos, que na pandemia nós não concordamos com as coisas que o Papa em geral fala, mas com algumas sim. Então em 2020, né, o Papa fez um pronunciamento, aí ele disse assim, entre outras coisas, né, afirmou: nós não podemos ter a ilusão de que é possível viver saudável em um mundo doente. Então como é que o mundo pode ser curado? Através desse reinício. E aí uma lei dominical está na cabeça do Papa como sendo uma das medidas, né, necessárias para o reinício do sistema. Bem, irmãos e irmãs, agora prestem bem atenção. Essa batalha religiosa que nós falamos, né, é aí que ela está acontecendo. É com esses movimentos revolucionários, né, para uma nova humanidade, um novo sistema de vida, um novo ecossistema, sabe? Então as pessoas vão se movendo assim como que naturalmente para ele. E quando eu vejo esse conjunto, né, eu me lembro de uma expressão utilizada pelo filósofo francês Edgar Morin, e ele cunhou essa expressão, né, o espírito do tempo. Então o que é o espírito do tempo? Na visão dele, né, são grandes movimentos ideológicos que movem, sabe, as sociedades assim, sem que elas encontrem resistência, sem que as pessoas resistam. Elas não percebem exatamente, elas estão sendo como que conduzidas. Então o espírito do tempo desse momento, né, é este movimento do reinício. E parece coerente, parece lógico, né? Parece persuasivo, parece a coisa mais correta a fazer, porque as pessoas tiveram a sua mentalidade, a sua cultura, né? A sua percepção, seu sistema de julgamento adaptado, moldado para esta circunstância. E o Rosildo, né, estava conversando comigo aqui há pouco, e ele falando de como essas questões ocorrem no mundo jurídico. Então o juiz tem de decidir uma causa, e ele tem de refletir, decidir a partir destes elementos colocados, né, para a sociedade. E ele usou uma expressão, ele diz: as pessoas não têm resistência a estes movimentos revolucionários. Bom, eu pergunto, eu estou falando aqui de coisas assim estratosféricas, eu estou falando em grego, ou estou falando de coisas que você tem percebido no seu contexto? Aqui na cidade de Aracaju, você tem percebido, tem convivido, tem visto essas coisas? Elas estão na ordem do dia ou não estão? Mas os nossos olhos têm de ser abertos, e quem abre os nossos olhos, irmãos, é o profeta. Então João, né, é o vidente é aquele que vê mais longe, é aquele que vê o futuro, né? É aquele que abre a cortina para nós. Então quando nós estudamos a profecia, a nossa mente se ilumina com a luz de Deus, né? E a gente percebe então a dimensão do conflito, e é esse o conflito em que nós estamos envolvidos. Olha aí, Climate Sunday, e as coisas vão se reproduzindo, o projeto do Sábado Verde. Muito bem, levando em consideração então todos esses movimentos revolucionários, e alguns deles que parecem absurdos do ponto de vista bíblico, eu concluo, irmãos, que
há um movimento espiritual de fato. Então o espírito do tempo, né, do Edgar Morin, não é agora isso que eu vou dizer, né? Não, é uma coisa do mundo espiritual mesmo, em que Deus está envolvido e em que os espíritos das trevas também estão envolvidos. E é assim que a batalha se desenvolve. E Paulo fala assim: o Espírito diz que nos últimos dias as pessoas darão ouvidos a ensinos de demônios. Muito bem, então, agora vamos voltar para o texto que nós lemos. Então o texto diz: 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Você já viu uma rã? Algum menino, né, já teve a curiosidade de ver uma rã, né? Quando era criança eu queria ver um sapo, uma rã, né? E minha avó gostava de ensinar a gente a brincar com os sapos. Mas aí quando eu li aqui eu fiquei pensando, eu não consigo entender por que João compara esses espíritos a rãs, porque eu tinha visto muito bem uma rã e eu acho que ela não se parece de jeito nenhum com um espírito. Mas João diz que os espíritos que ele viu, né, eram semelhantes a rãs. O que é que ele queria dizer com isto? Então vejam, irmãos, as rãs, né, foram a segunda praga no Egito. E os magos, os encantadores, né, os astrólogos, cientistas, filósofos, tudo isso eles eram, sabe? Eles conseguiram imitar a primeira e a segunda praga que Moisés tinha operado, né, pelo poder de Deus. Então Moisés estava lá para livrar o povo de Israel, levar o povo embora, para adorar o Senhor, né? Mas os egípcios e o faraó queriam segurá-los. Qual é o trabalho dos magos? Eles fazem um sinal falso, uma imitação, para segurar o coração do faraó no engano. E aí o último sinal que eles conseguem imitar é o das rãs. Então João faz essa comparação que é para você se lembrar do Egito e aí entender que os 3 espíritos aí representam, né, um movimento de imitação, falsificação, contrafação, oposição, né? Então ele lembra esse cenário do Egito. E aí um comentarista diz assim, as rãs representam uma obra persuasiva de falsificação, a fim de levar as pessoas a uma, o quê? Falsa religião. Então conecte agora isto aí com o que eu acabei de falar do grande reinício, né? Uma obra de falsificação para congregar as pessoas, né, para uma falsa religião, uma falsa religiosidade. E aí, gente, não há como ver a profecia de forma diferente. Nos últimos dias, o nosso tempo. Bom, agora vamos raciocinar. Se eles fazem uma obra de falsificação, tem o falso e aí tem que ter o quê? Tem que ter o verdadeiro, né? Então, gente, no Apocalipse, quase tudo é dado para nós em pares opostos. Bom, tem bem e mal, Deus e o dragão, né? Inclusive tem o trono de Deus e o trono do dragão. Veja como a imitação chega. Jesus, né, no Apocalipse, ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo. E aí a besta é ferida de morte e faz o que depois? Volta a viver, né? O Espírito no Pentecostes faz as línguas de fogo descerem, né? Aí a segunda besta faz fogo descer do céu, é a imitação. No Apocalipse tem a mulher pura, Apocalipse 12, né? E tem depois a mulher perversa, em Apocalipse 17. Tem o selo de Deus e tem o quê? A marca da besta. Então tudo dá em pares opostos. Para você entender bem um elemento, tem de juntar o par oposto. E aí faz a comparação, entende, né, o contexto. Aí eu pergunto para você: quem é o par oposto dos 3 espíritos imundos? Bom, o espírito imundo, antes de ser um espírito imundo, ele era o quê? O demônio, qual a origem dele? Eles eram anjos. Então aqui o João está falando de 3 anjos caídos. Qual é o par oposto dos 3 anjos caídos? Os 3 anjos
celestiais, não é? Então, o que eles imitam? O que eles contrafazem? O que eles fazem a paródia? Do que, né? Do trabalho dos 3 anjos celestiais. Aí agora você vai entender, né, melhor a dimensão, o contexto do Armagedon aqui do Apocalipse, porque aqui, irmãos, João está falando de 2 grandes movimentos de, olha só, ensino, discipulado, persuasão. Só que o primeiro grupo, né, ensina uma falsa religião. Aí depois tem um grupo, né, que faz um discipulado de ensino, de proclamação, né, da religião verdadeira. E o grupo que faz o primeiro trabalho, né, o Apocalipse diz assim: e vi um anjo voando pelo meio do céu, né, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, dizendo em grande voz, né, é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o coração, né, do primeiro movimento, que é o movimento dos 3 anjos, é restaurar a adoração ao Deus Criador. E aí vem o elemento do sábado, né, que é o dia em que as pessoas celebram a criação divina. E do outro lado, irmãos, tem a falsificação. Começam no mesmo contexto, no mesmo momento, no mesmo período histórico. Então, 3 demônios, 3 anjos. E aí, então vamos colocar a coisa dessa forma. Apocalipse 14 fala de 3 anjos que são uma representação do povo de Deus, que tem nos últimos dias o trabalho, a missão de restaurar o culto ao Deus verdadeiro na face da terra. Que povo é esse? Representado pelos 3 anjos. Que povo é esse? É o povo remanescente de Deus, é o povo que tem aliança com Deus, é o povo que entende a palavra dele, né? E pode então representá-lo. E os 3 anjos caídos representam um outro movimento. Que movimento é este? Todo movimento que contraria a palavra de Deus, que contraria a mensagem do primeiro anjo, né? Adorai aquele que fez, que diz que não tem criação, não tem criador, que diz que o homem tem uma alma imortal, sabe? Então todo o movimento do outro lado é representado pelos 3 anjos caídos. Então João, irmãos, é o vidente, né? É o profeta que enxerga as coisas que Deus mostra para ele e tenta comunicar para nós da maneira mais fácil para ele. Mas o mais fácil para ele é muito difícil para nós, né? Porque nós estamos longe dele. Mas a gente vai estudando, a gente vai esmiuçando, né? A gente vai refletindo, vai conectando a Bíblia, e aí os nossos olhos começam a perceber tudo que ele viu. O grande conflito cósmico chega ao seu clímax a partir do contexto de 1844. Então, vamos nos lembrar, eu falei dos magos e Moisés, né? Veja, Moisés e Arão são os servos de Deus, que estão fazendo as obras de Deus, como Deus mandou. E os magos fazem a contrafação. O que Deus mandou fazer era para convencer o faraó de deixar o povo ir. Os magos fazem um trabalho, né, para não deixar o faraó liberar o povo de Deus. E aí eles estão num conflito, né? No Monte Carmelo, gente, porque Armagedon é uma palavra, né, que João cria a partir da história de Israel. Então, no norte de Israel, quando você for lá, quando acabar a guerra, né, você vai lá, e aí você vai se lembrar então disso. No norte de Israel é uma região fértil, sabe? Linda, verde, né? E aí tem o Vale de Jezreel, tem cordilheiras de montanhas ao norte e ao sul, mais de 300 mil quilômetros quadrados. Então ali foi um campo de batalhas. Ali tem a cidade de Meguido, e tem o Monte Carmelo, assim, ao oeste do Vale de Jezreel. Então a palavra Armagedon significa a montanha de Meguido, ou Megido. A montanha mais alta de todo aquele complexo, né, é o Monte Carmelo. Então quando o João viu tudo isso que ele escreve para nós aí, e ele vai usando essas palavras, né, ele vai conectando com o passado para ajudar a gente a entender o que aconteceu no Monte Carmelo.
Qual era a questão sendo tratada lá no Monte Carmelo? Elias e quem mais? Os profetas de Baal. O povo de Israel estava sendo doutrinado pelos profetas de Baal a adorar um falso Deus. E aí Elias então se levantou, né, e disse: vamos fazer uma prova em cima do monte para ver quem é o Deus verdadeiro. Então esta disputa entre Elias e os profetas de Baal é o exemplo do Armagedon. O povo de Deus que quer restaurar o culto ao Deus verdadeiro, e o outro grupo que tem a falsificação. Agora observe, irmãos, a coisa não fica só aí, porque os espíritos, assim como os magos, né, fazem os sinais para convencer o poder político. Os magos para persuadir o faraó. Os espíritos, né, fazem os sinais deles, e ele diz assim: e se dirigem aos reis do mundo inteiro para juntá-los para a peleja. Então, é mais ou menos assim, ó. A batalha religiosa entrou na sua última fase a partir de 1844. Mas são campos religiosos, sociais, culturais no máximo, né? Quando o lado do mal vê que vai perder, em desespero, eles buscam um poder aliado, que está fora do jogo. Então a questão toda é no campo religioso, é no campo da fé, da religião, das igrejas, não é? Mas o outro lado, representado pelos 3 demônios, então busca o poder político e militar, para o lado deles. Então operam sinais para persuadir os reis a entrarem na batalha religiosa, que não é deles, e entrar nesta batalha do lado errado. Percebe? E aí então é que vem lei dominical. E eu mostrei as encíclicas que já preparam para isto. Então nós estamos vivendo, irmãos, num contexto em que há liberdade, em que a palavra de Deus pode ser proclamada livremente, mas caminhamos para o momento em que não será mais assim. E aí caminhamos para o clímax deste conflito. O clímax desse conflito. Pois bem, então uma vez que você vê esse quadro aqui, agora veja este. O que nós temos ali? Olha, o povo de Deus, anúncio do início do juízo, 1844, sábado, restauração do sábado, memorial da criação divina, né? 1847, Ellen White, Tiago White e José Bates aceitaram o sábado em 1847, mortalidade da alma, então nós não temos um espírito imortal, a imortalidade é condicional, né? E justificação pela fé. Do outro lado, gente, ocorre um movimento de oposição, de contrafação. Então, no mesmo contexto em que o povo de Deus traz, né, a mensagem do sábado para exaltar o Deus Criador, do outro lado surge um movimento evolucionista. E Charles Darwin terminou a pesquisa dele na década de 1840. No final dessa década, ele tinha o livro pronto. Livros prontos, na verdade. Origem das Espécies é publicado em 1859, mas estava pronto no mesmo momento em que o sábado estava sendo redescoberto. Você acha que isso é uma coincidência? Um conflito, né? E o profeta é que abre a nossa mente para ler a história e perceber o seu movimento. Olha, Kate e Mad Fox, essas duas moças no norte dos Estados Unidos começaram um movimento que era proibido na cultura americana, consultar os mortos. Nas primeiras colônias americanas, consultar os mortos podia receber pena de morte. E aí, gente, você vai na internet, você vai ver o livro Talking to the Dead, né? E todo o movimento que se originou daí. É o início do espiritualismo moderno. Então, no mesmo momento em que o povo de Deus redescobre na Bíblia que não existe uma alma imortal, do outro lado, né, começa um culto, um movimento religioso, no meio dos cristãos, dos protestantes, né, para consultar os mortos. E aí Ellen White profetiza, vidente, né, ela disse: esse movimento vai crescer e vai se tornar num grande movimento que vai abarcar o planeta Terra.
E agora, gente, naquele país, né, que proibia com pena de morte, consulta aos mortos, né, os filmes de Hollywood, a temática mais vendida, imortalidade, espiritualismo, a temática mais vendida, mais assistida, mais produzida, mais assistida. E aí você tem então o contraste, né, o movimento do povo de Deus, o movimento do outro lado. Irmãos queridos, a guerra da Ucrânia, uma possível guerra dos Estados Unidos com a China, da direita com a esquerda, é cortina de fumaça. É verdade, as guerras existem, estão aí, matam pessoas, né? Mas essas guerras não são a guerra principal. Estas guerras são guerras humanas, né? De homens malucos que estão à frente do poder das nações, sabe? A guerra maior é aí. Esta vai decidir o destino das pessoas, e você está envolvido nela, né? Lembra do Desmond Doss? A sua arma, a sua espada é a palavra de Deus, né? E com ela você entra em batalha, porque seu objetivo na batalha não é destruir ninguém, é salvar as pessoas, é ensinar para elas a religião verdadeira, né? O culto ao Deus Criador. E você mesmo cultivar isso, né? Então você aprende, você vive assim, e aí você pode ensinar para os demais. Porque, irmãos, o mundo caminha rapidamente para o desfecho do grande conflito cósmico. Nossos olhos têm de estar abertos, e quem abre os nossos olhos é a profecia bíblica. Bom, você pode estar dizendo assim, pastor, mas por que os 3 demônios estão lá nas pragas, né? E os 3 anjos lá em 1844? Aí tem uma estrutura, né? É um flashback, sabe? João chega lá no momento da queda de Babilônia, aí ele faz esta retrospectiva, né? Para mostrar como se formou a Babilônia, sabe? Com a junção dos 3 espíritos, os 3 grandes movimentos religiosos. Muito bem, eu vou mencionar 2 textos de Ellen White, e aí vamos concluir o nosso estudo. Então nós começamos com a ilustração do Desmond Doss, a verdadeira batalha. Eu falei do grande reinício, e você então percebeu todo esse contexto, essa dimensão da batalha religiosa. Gente, olha aí, Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o quem? O mundo todo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra do engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Então, irmãos e irmãs, escutem muito bem essa afirmação, né? Ela diz que o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, né, do espiritualismo é a obra mestra do engano. Com isto ele vai abarcar todas as nações da terra. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido nesse engano. O mundo todo. No outro ponto ela diz que ele conheceu muito bem as propriedades da mente humana. Como um psicólogo, um psiquiatra, ele estudou ao longo dos milênios para entender como ele pode trabalhar com a mente do ser humano, como ele pode conseguir ligar a mente dele com a mente do ser humano, para que a pessoa não pense outra coisa senão o que ele quer que elas pensem. Gente, olha a gravidade e a seriedade disso que ela está dizendo. As pessoas se tornam incapazes de pensar por si mesmas, porque há um trabalho que é feito para desarmar a mente delas, nessa grande batalha. Então, vamos lembrar das técnicas de novo, lá estão, olha. Todas estas, se você for a fundo nelas, vai perceber sua origem espiritualista. Até aquelas que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Mas do outro lado, irmãos, está o povo de Deus, que tem também as suas técnicas, seus exercícios, seu trabalho, né? Seu movimento, seu discipulado. Então, os 2 grandes movimentos, né, estão se dirigindo ao mundo de forma paralela e simultânea. De um lado o espiritualismo, do outro lado o movimento do povo de Deus. Você tem de estar listado no grupo correto, você tem de permanecer no grupo correto.
Você precisa entender a questão, né, que envolve nosso destino eterno e permanecer firme na palavra de Deus. A nossa mente, nosso coração podem ser refinados pelo poder de Deus, pela graça de Jesus, pela presença do Espírito Santo. E nós, como instrumentos dele, né, jovens, os adultos, você como advogado, um médico, um dentista, um professor, um servidor público, da iniciativa privada, na sua profissão, né, seus talentos podem ser refinados para compreender e ensinar aquilo que Deus quer que você faça. Então nós vamos ouvir um hino agora, Fogo Refinador, porque nesse conflito, o Vinícius vai cantar para nós, nesse conflito, nós temos de ser refinados, purificados, pela graça de Jesus, para sermos vitoriosos. E através de nós, Deus levar esta purificação, esta salvação a muitas outras pessoas. Enquanto você escuta, pense na sua própria vida, em como você está envolvido nesse conflito. E se você tomar a decisão nesta manhã, né, de dizer para Jesus assim: Senhor, eu quero que o fogo do Espírito me refine das minhas imperfeições, das minhas limitações, para eu servir integralmente ao Deus vivo. Então, enquanto ele estiver cantando, você pode se levantar e, em espírito de oração, permanecer na presença de Deus. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem com bronze ou como a prata, como ouro puro, então todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador. Aprendo agora a confiar no toque especial da chama que vem remover pecado e erros meus. Cada dia é mais profundo. Se vou suportar, não sei, mas de Cristo vem a força, me sustenta até o fim. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar. Vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar
o fogo refinador. Irmãos e irmãs, Jesus está intercedendo por nós diante de Deus. E por causa da intercessão dele, o Senhor envia o Espírito Santo para amenizar as nossas dores, para curar as nossas feridas e para nos restaurar completamente à imagem de Jesus. E nesta batalha espiritual, nós só podemos vencer por causa do poder do sangue de Cristo, que é apresentado em nosso favor diante de Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque somos imperfeitos, falhos, somos vítimas de todas as limitações e consequências do pecado, mas nós sabemos que Tu nos amas a despeito de nossa tão trágica situação. E nos amas ao ponto de ter enviado Teu Filho para morrer em nosso lugar. E ao ponto de aceitar a mediação de Jesus em nosso favor. E nesta manhã, Senhor, tendo consciência da grande batalha em que estamos envolvidos, a tomar consciência da gravidade de todos os movimentos, da complexidade do mundo em que vivemos, da complexidade e desafio da nossa missão, nós queremos, ó Pai, apelar para Jesus, apelar para a sua graça, pelo seu sangue derramado por nós. Ó Deus, recebe a cada um de nós em teus braços de amor, cura as nossas feridas, apaga os nossos pecados, Senhor, e sara as nossas enfermidades, para que nós possamos receber o poder do Espírito Santo, assim, a fim de cumprirmos nossa missão, de restaurar o culto ao Deus Criador na face da terra. E ó Deus, ao cumprir a nossa missão, que possamos salvar pessoas para o Teu reino, nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Senhor Deus, ajuda-nos a mostrar para eles que uma batalha está sendo travada e o destino deles está sendo decidido. E enquanto fazemos isso, que possamos ver claramente o nosso papel, nossa missão, e possamos ser vitoriosos pela graça e pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa a Tua igreja que se levanta para o Senhor nesta manhã. Recebe, ó Pai, esta entrega que fazemos de nossa vida a Ti. Nós oramos, imploramos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 E Deus te abençoe, Deus te ilumine. Amém.